Amém. Paz do Senhor para todos. Amém. Eu vou tomar tempo aqui e nós vamos, nas próximas semanas aí, estudar muito a Bíblia a respeito sobre ministério, obreiros. Amém. Foi um pedido do pastor Edinaldo, porque verdadeiramente nós precisamos. Amém, irmãos? Nós precisamos para que a obra possa crescer, não só no nosso ministério, no reino de Deus, mas na sua vida também. Amém? Então, nós vamos estudar até onde Deus permitir sobre obreiros, e isso é importante, né? Porque uma igreja ela só pode crescer se ela tiver bons obreiros. O pastor sozinho não faz a igreja. Pode ter 300 pastores lá, né? Mas se não tiver o obreiro, né, não adianta, porque a igreja não cresce. Amém? Aleluia. Tudo tem a sua função. Então abra a sua Bíblia aí. Antes de você sentar, nós vamos fazer a leitura oficial, que é 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. É o texto base desse estudo. Amém? Eu vou estar procurando gravar todos os estudos aí. Agora eu estou desenvolvendo um canal da igreja. Já desenvolvi um canal da igreja no YouTube, né? Eu creio que alguns irmãos já tentaram até ouvir as pregações pela rádio lá, mas lá o player que tem lá precisa de senha e é uma prova danada. Então eu vou estar disponibilizando algumas pregações, tanto minhas, quanto do pastor Edinaldo, quanto do pastor Israel, da pastora Zélia, do evangelista Leandro, né, e da pastora Andressa, né, lá no canal do YouTube, que depois vou estar divulgando ali na rádio. Amém? Glória a Deus, porque às vezes um irmão falta ou não pode ouvir, né, não pode estar presente, então ele vai ouvir depois e vai receber. Amém, irmãos? Acharam aí 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15? Amém? A Bíblia diz assim, você que está na sua casa também, ouvindo pela internet, nos acompanha aí. A Bíblia diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Vou repetir, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, primeira coisa aqui, a Bíblia fala a respeito, né, Paulo falando para Timóteo, né, procura você se apresentar como um bom obreiro, né? Que não é aprovado. Primeira coisa, aprovado. Quem acha que o que você entende que seja obreiro aprovado? Aleluia. Glória a Deus. Alguém entende aí o que é obreiro aprovado? Alguém quer arriscar? Aleluia. É difícil. Obreiro aprovado, irmãos, é aquele que por favor, se os irmãos quiserem opinar, ou falar, ou interagir comigo, use o microfone, porque é para quem está na rádio não fica perdido, senão fica um vazio lá. Amém? Isso. Vamos ver se esse microfone capta aí, que tá sem retorno aí na rádio, né? Glória a Deus. Aleluia. Eu vou trazer o outro lá de casa, lá o condensador, que ele pega até a batida do coração. Glória a Deus. Então, irmãos, o que é um obreiro aprovado? Obreiro aprovado são aqueles que, uma vez que ele foi consagrado, né, ele foi separado ali para aquela obra, né, ele cumpre todos os requisitos para ser um bom obreiro, né? Ele não é reprovável, ele passa confiança ao pastor, né? O pastor fala assim, eu vou
se Deus falasse para o pastor, ó, vai numa missão lá no meio dos índios lá, tu vai pregar para os índios. O pastor fala assim, não, vou lá, Senhor, porque eu sei que o obreiro fulano de tal, ele vai tomar conta da igreja tranquilamente, né? Agora tem obreiro que ele não é aprovado, ou seja, ele não serve, né, para cuidar da igreja, ele não tem as funções de um bom obreiro, né? Aleluia. E eu enumerei aqui, está aqui no meu e-mail, aqui no celular, algumas características, né, de um obreiro excelente. Então, a primeira característica aqui, são muitas, eu acho que não vai dar para estudar hoje, são pelo menos umas 18, e mais algumas coisinhas aqui que eu tenho que falar. Mas antes de entrar aqui, vamos ler aqui o texto de Atos, capítulo 6, que você vai entender melhor, né, o que está acontecendo aqui. Então, Paulo falou que o obreiro tem que ser aprovado, não tem que se envergonhar, não tem com que se envergonhar, e ele tem que manejar bem a palavra, conhecer bem a Bíblia, né, para ele não ser enganado. Glória a Deus. Então, Atos capítulo 6, deixa o pastor abrir aqui, capítulo 6 de Atos diz assim: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, veja só, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou toda a multidão, e elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timon, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. Amém? E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Amém? Então veja só, a Bíblia fala que naquele tempo as pessoas, elas iam à igreja, aí tinha as viúvas, tinha os pobres, os necessitados, né, que precisavam às vezes de um socorro, precisavam de uma roupa, precisavam de um alimento, precisavam de uma oração, precisavam de uma atenção a mais. E o que estava acontecendo naquele tempo? Alguém sabe? Eu quero que vocês interajam comigo, porque o pastor Israel já veio falar assim: ah, irmão, já voltou o tipo de pregação antiga? Eu falei: não é, pastor, é que às vezes o povo não interage comigo, aí eu sou obrigado a pregar direto, né? Então ninguém se arrisca. Naquele tempo acontecia o seguinte, irmãos. Imagine aqui que entrava, né, um mendigo aqui na igreja, né, um morador de rua. Mendigo não, é muito forte. Um morador de rua aqui na igreja. Ele fala assim: ó, eu estou precisando de um cobertor, estou precisando de uma comida, ou alguma pessoa necessitada. E eu, né, nós aqui, pastores, eu pastor Felipe, pastora Zélia, o evangelista aqui, né, nós temos o ministério da palavra, nós tivéssemos que parar o culto. Peraí, irmão, vamos parar o culto aqui, peraí. E de repente, eu fosse lá atrás ver se tinha algum cobertor, alguma comida, alguma coisa para servir a ele. Então isso não podia acontecer. Era mais ou menos isso que estava acontecendo. As pessoas chegavam, né? E elas não iam pedir para um discípulo. Elas não chegavam assim e falavam assim: olha, eu vou procurar lá a diaconisa Valquíria
para ver no que ela pode me ajudar, ceder algum alimento ali, que esteja ali na igreja. Ela vinha direto para mim, pastor Felipe, para pastor Edinaldo, pastora Zélia, né, pastor André. Ela vinha direto para os pastores. Vinha direto, no caso, para os apóstolos. E os apóstolos falaram assim, irmão, está cortando nosso manto aqui. Porque eles precisavam estar ligados com Deus, para passar as revelações de Deus, para pregar a palavra de Deus, para exortar, para ensinar, para fazer milagre, né? Porque pense uma coisa, você exercer um ministério, ou você for fazer uma pregação, e toda hora alguém tira aquela sua concentração com Deus, né? Você vai ali, mesmo que você vá cantar um louvor, você vai ministrar uma oração, se alguém ficar te chamando a atenção para uma coisa que não é espiritual, veja só, o trabalho dos diáconos ali era simplesmente chegar para as viúvas e falar, você está precisando do quê? Eu estou precisando disso, eu estou precisando de farinha, estou precisando de azeite. Eles iam lá e falavam, quem tem azeite aí? Juntava e falava, está aqui minha serva, ó. Leve lá, vá para sua casa, Deus abençoe, né? O outro chegava lá e falava assim, irmão, estou terrivelmente passando necessidade, não tenho, minhas roupas rasgaram, me roubaram e tudo, eu preciso de roupa. Quem tem 2 túnicas aí? Pegava a túnica e dava para ele, né? Então esse era o ministério dos diáconos, né? Para eles não atrapalhar os apóstolos. Então hoje, né, a igreja, isso na igreja primitiva, que ela não tinha a mesma estrutura que a nossa igreja tem hoje, né? Aleluia. Hoje na igreja acontece a mesma coisa, né? Os pastores não podem, de maneira nenhuma, se preocupar com coisas que não sejam concernentes à palavra, à direção do culto, revelações ou coisas assim, né? Às vezes os pastores eles ficam sobrecarregados, né? Eles ficam extremamente preocupados com alguma outra questão e às vezes Deus, por causa disso, Ele não traz uma revelação para a igreja ou não traz algo a mais que Deus queria trazer, né, através da vida de um pastor, né, de alguém que está ali à frente, porque ele está ali sobrecarregado com outras funções, né? Então imagine só, nós somos um corpo, não somos? Não somos um corpo? Imagine se os seus olhos, eles tivessem que fazer as funções dos seus pés, ou a função das suas mãos, né? Ele não poderia fazê-lo. Ele não tem capacidade para fazê-lo. Ele não tem estrutura para fazê-lo, né? Você já pensou você andar com as suas mãos? Não usar os pés, andar de bananeira. Você vai prejudicar as mãos, você vai prejudicar o punho, porque a sua mão ela não tem a função de sustentar o seu corpo, correto? Né? A mesma coisa é o corpo espiritual, ou seja, no ministério, o pastor, os presbíteros, o bispo, o apóstolo, seja lá o que for, né? Os que estiverem à frente da igreja, né? Eles têm por obrigação, né? Vai começar do altar, tem por obrigação viver uma vida consagrada, viver uma vida, aleluia, né? Preocupada com o espiritual da igreja. Então o pastor tem que chegar aqui e se preocupar. Jesus, qual que é o manto hoje? O que o Senhor quer falar? O que está acontecendo com a igreja? Né? Se ligar com Deus, porque Deus ele pode falar assim, olha, eu quero dar uma bênção para o Alessandro. Eu quero dar R$1 milhão para o Alessandro. Aleluia, receba. Aleluia, né? E o pastor tem que estar ligado com isso. Ou Deus pode falar assim, eu quero dar um livramento para um irmão. E o pastor tem que revelar aquilo ali, né? Passar aquilo ali para o irmão, né? Então Deus, cada um tem a sua função na obra, né? Pastor, significa dizer que o diácono, o obreiro, o cooperador, né? É o serviçal da igreja? Não exatamente. Ele tem um serviço talvez um pouco menos espiritual do que os pastores, do que os dirigentes, né? Mas a Bíblia diz que Jesus ele falou assim, aquele que for o mais serviçal, né, que mais trabalha, é o maior no reino de Deus, né? Aleluia.
Está entendendo? Aleluia. Então, irmãos, a Bíblia diz que essa era a preocupação da época. Então, por isso que existe a função do diácono, do cooperador, né? Na Bíblia fala pouco sobre cooperador, fala que alguns ajudavam a Paulo, mas são pessoas que ajudam no ministério, né? Agora, o pastor, a obrigação dele é cuidar das ovelhas, né? Se alguém, por exemplo, está passando mal de madrugada, precisa da oração, os pastores vão ficar bravos comigo, mas é obrigação do pastor orar. Pastor, fulano de tal está passando mal, ora aí. Pode levantar, meu filho, e orar. Vai orar, vai orar. Pastor, eu estou precisando de uma palavra. Vai dar a palavra. Pastor, eu estou precisando de uma oração. Pastor vai ter que orar, vai ter que parar e orar. Teve um dia que eu falei, Jesus, estou cansado, não vou atender ninguém não vou orar por ninguém. Aí eu abri a Bíblia, achando que estava bonito com Deus, né? Vou abrir a Bíblia aqui, vou ler a Bíblia, vou orar por esse povo aí, esse povo não fica atrás de pastor. Estou cansado, Jesus, eu não aguento isso não. O Senhor fica me mandando o pessoal pedindo oração para mim, sabendo que eu estou cansado. Aí abriu lá em Ezequiel, justamente no versículo que Deus fala assim, ai dos pastores que apacentam a si mesmo. Aí eu falei, Jesus, eu pequei aqui. Falei, pois não, irmã, vamos orar. E aí, ali Deus deu a palavra para a irmã, e a irmã, olha, irmão, eu estava precisando dessa palavra de Deus. Olha, glória a Deus pela sua vida. Está entendendo como é que é? Né? Tem pastor que não gosta. Tem pastor que, né, ele chega no final de semana, ele fala assim, irmão, eu vou para a praia com a minha família, eu não quero que ninguém me perturbe. Ele não está nem aí para a igreja. Fique aí a igreja que se vire aí, se entrar o devorador das ovelhas, entre, pegue todo mundo, né? Ele não está preocupado. Então ele vai lá para Disneylândia, vai lá para não sei aonde, vai lá para né, a terra do Satanás, não sei o que ele vai fazer. E ele esquece das ovelhas, não quer saber. Desliga o celular, né? Ninguém consegue pedir oração para ele. Então tem pastor que é assim, irmão. Né? Glória a Deus. Então agora vamos entrar aqui. Os irmãos entenderam por que tem que ter os obreiros? Por que é necessário os obreiros? É muito mais coisa, né? O obreiro tem que zelar pela obra, pelo funcionamento da obra, viu? Tem que ter um obreiro na porta. Sabe por quê, irmão? Porque às vezes chega alguém endemoniado. Só você começar a ouvir testemunho de ex-macumbeiro, tu vai ver, né? Chega a pessoa que está endemoniada, né? Ali na porta da igreja, e o diabo fica falando no ouvido dela, ó, se você entrar lá, eu vou matar você e a sua família toda. E ela fica com medo de entrar. Então a função do porteiro, né, é já chegar naquela pessoa e falar assim, olha, paz do Senhor, já quebra aquele gelo, né? Entre aqui, meu irmão, em nome de Jesus. Pronto, entrou. Aí o diabo já começa a cair por terra. Isso é uma das funções, né? Glória a Deus. Uma outra função do obreiro, zelar pelo funcionamento da obra. Ou seja, o pastor, absurdo o pastor ter que chegar na igreja, né? A igreja suja, o pastor tem que ir lá limpar a igreja. Isso não pode, irmão. Não que o pastor o pastor poderia ajudar num momento ou outro que não estiver fazendo nada, poderia. Mas o pastor ele tem que chegar e ficar preocupado com o manto, o mistério. Porque se a igreja não tiver mistério, não tiver manto, não tiver revelação, né, não tiver profecia, não tiver cura, não tiver milagre, não tiver nada, os membros se enfraquecem, né? Falam assim, eu não vou ficar mais nessa igreja. Por que eu vou ficar nessa igreja? Não tem milagre, não acontece nada. Né? A pessoa se desvia. Não é nem o caso da pessoa ir para outra igreja. Quer ir para outra igreja? Vá, mas às vezes a pessoa se desvia. Eu vou servir a Deus para quê? Eu estou na igreja e não sinto nada. E isso acontece em muitas igrejas. Entendeu? Então, é muito importante que o obreiro seja dedicado. Seja, aleluia, uma pessoa cheia do Espírito Santo e de sabedoria, como diz a Bíblia. Então, a primeira coisa aqui, nós vamos fazer mais 15 minutos aqui, porque eu vou terminar no horário. Amém? Senão, não dá.
Abra a Bíblia em Eclesiastes capítulo 12. Amém, irmãos? Está aprendendo aí o que é ser obreiro? Sim ou não? Ou está muito ruim? Se o pastor estiver muito ruim, eu peço para trazer aqui um pastor mais renomado, assim. Glória a Deus. Amém, irmãos? Eu tento me esforçar. Eclesiastes capítulo 12. Versículo 13. Primeira característica do obreiro, das 18 que tem. Não vai dar tempo hoje, nós vamos terminar só semana que vem esse manto aqui. Né? E tem muita coisa ainda para falar, tem muita coisa para ensinar, para a gente aprender. Eu também estou aprendendo junto. Amém? Glória a Deus. Primeira coisa aqui que diz assim: de tudo que tem se ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Então a primeira coisa que o obreiro tem que ter, o bom obreiro tem que ter, é o temor a Deus. Se o obreiro não teme a Deus, ele já está reprovado. Pastor, Deus reprova o obreiro? Reprova. Reprovou Saul como rei. Desceu lá o óleo sobre Saul, deu unção para ele e tal. Só que ele foi o quê? Desordenado. Ele fez aquilo que... Ele não temeu a Deus. Ele fez aquilo que não era do ofício dele, que era fazer o sacrifício. Somente o profeta podia fazer. Ele simplesmente foi lá e falou assim: Samuel está demorando demais, então eu mesmo vou fazer. Me dá esse boi aqui, vamos matar esse bezerro, joga ele aí em cima do altar e pronto, está aí, Senhor, o sacrifício. Aí Deus falou: então está reprovado. Então, primeira coisa, o obreiro tem que temer a Deus. Se ele não temer a Deus, ele faz bobagem. A diaconisa, pode falar. Como que você sabe se você é um obreiro aprovado? Primeiro, se você for um obreiro aprovado, Deus vai confirmando o seu ministério. Como assim que Deus vai confirmando o seu ministério? Deus vai... Cada vez mais a obra vai crescendo na sua vida. Se você for um obreiro reprovado, cada vez mais a obra vai se afastando da sua vida. Você já não consegue mais orar, não consegue mais jejuar, não consegue mais estar nas consagrações, não consegue mais estar no ministério. O pastor já não consegue mais, isso não é sempre, né? Mas o pastor às vezes não coloca mais você no meio das obras. Então, Deus mesmo vai separando você, vai tirando. Agora, se você for um obreiro aprovado, né, cada vez mais o manto vai crescendo na sua vida. Você vai numa oração aqui, daqui a pouco alguém está te convidando ali, daqui a pouco você já está dentro do louvor, daqui a pouco você está dentro do círculo de oração, daqui a pouco você já está pregando, daqui a pouco você já está expulsando demônio, a obra vai crescendo na sua vida. É lógico que tudo, para cada um, tem um tempo as coisas, né? Não é assim, do dia para a noite. Mas as coisas vão crescendo, vão se fortalecendo. O pastor vai contando com você, vai te colocando na obra. Isso é um obreiro aprovado. Agora os reprovados, Deus já vai deixando de lado. E ele vai começando a levantar outros. Melhores do que aquela pessoa ali. É a mesma coisa que aconteceu com Saul. Saul foi reprovado, Deus foi lá e levantou Davi. E aí Davi começou a ser melhor do que Saul. Quando um obreiro está reprovado, ele começa a sentir algumas características. Ele começa a falar assim: eu não gosto de fulano porque ele chegou ontem e o pastor já está dando oportunidade para isso, já é um obreiro reprovado. Ele sente inveja dos outros. Ele não gosta que o ministério cresça. Se Deus trazer aqui uma criança e falar: vou ungir essa criança a diácono, e Deus começar a usar a criança, ele fica com inveja. Fala assim: não admito isso. Como é que o pastor pode fazer um negócio desse? Uma criança... E eu estou aqui há tantos anos e não acontece nada, já é reprovado. Não está com a visão de reino. Não, a visão dele está no crescimento dele, não no crescimento da igreja. Amém? Respondido? Glória a Deus. Amém, irmãos? Mais alguma pergunta? Não?
A irmã não? Deixa eu ver aqui o meu prontuário aqui de... Captou aí a primeira coisa? Qual que é a primeira coisa? Tem que temer a Deus. Pois não, pastora? E um obreiro não pode deixar de ter na sua vida espiritual. O que ele não pode deixar de ter na sua vida espiritual? Eu ia chegar lá na frente, mas você já antecipou o manto aqui. O obreiro não pode deixar de jejuar, de orar e de ler a Bíblia. Principalmente essas três coisas. Logicamente, eu não vou nem citar frequentar os cultos, porque frequentar os cultos é o mínimo, né? Pois não. Por quê? Primeiro, jejuar para ele poder se firmar e lidar com Satanás, viu? Tem às vezes o diabo manifesta na igreja, aí tem uns obreiros que eles não estão revestidos, né? Aí eles ficam de longe. Sai, diabo. Sai. Sai, Satanás, sai dele. Pastor, socorro aqui, pastor. Pastor, vem aqui expulsar esse diabo aqui, que ele não está saindo, né? É verdade. Tem igreja que vai por aí, você vai por aí, o diabo entra lá, né? Manifesta, aí o obreiro sai correndo. Uma vez, quando eu era novo na fé, Deus me encheu numa vigília. Aí eu congregava numa igreja metodista, né? E lá na igreja metodista ela é uma igreja tradicional, ela não é uma igreja pentecostal, né? E os obreiros de lá, né? Eram os homens que se engrandeciam lá. Não, nós somos os obreiros daqui, nós somos do lugar. Aí Deus falou, peraí que vocês vão ver se vocês são obreiros ou não só. Entrou um homem demoniado lá e eu não era nem batizado com o Espírito Santo, mas eu estava cheio da unção ali e eu senti o Espírito Santo fala assim, vai lá fora, porque aquele homem está endemoniado. E quando eu cheguei lá, aqueles homens estavam cercando aquele homem lá, né? E apontando, você é um safado. Como é que você pode entrar dentro da igreja dessa maneira? Seu bêbado, tome vergonha na cara. Isso aqui é uma igreja e tal. E apontando para o homem. E eu ali com a autoridade do Espírito, né? Entrei assim no meio do círculo deles, assim. Eu falei, me dá licença aí. Quando eu cheguei, eles já abriram. Acho que o anjo já foi na frente falando, dá licença aí que, né? O manto é forte. Quando eu peguei na mão daquele homem, eu falei, eu vou orar por você agora. Aí ele falou, não vai orar nada. Eu falei, eu vou orar por você em nome de Jesus. O cão manifestou. O que aconteceu? Aqueles obreiros ficaram branco, azul, vermelho, amarelo, todas as cores, né? Correram para dentro da igreja, porque eles não sabiam o que era isso. Não sabia. Então, por isso que é preciso jejuar. É preciso, né? Pelo menos, os obreiros se reunir e falar assim, irmãos, nós vamos para o monte dia tal. Vamos fazer um dia de jejum e monte para Deus abençoar, nos revestir. Amém? Glória a Deus. É importante você ler a Bíblia por quê? Para não chegar o testemunho de Jeová lá e falar para você, olha, você sabia que só vão subir 144 mil pessoas? Vão ser salvas? E você não apanhar de Bíblia, né? Ou seja, a Bíblia deles é uma Bíblia própria deles. Então você precisa saber, conhecer a Bíblia e você não ser enrolado. Porque quando você começa a falar com o testemunho de Jeová, um pouquinho só da Bíblia, você faz 2, 3 questões para ele fala assim, muito obrigado, estamos fugindo, estamos saindo fora. Eles vão embora. Uma vez os Mormons são aqueles americanos, né, do Joseph Smith lá, da Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, né? Então, eles chegam sempre de 2 em 2. E eles têm uma Bíblia também própria deles, né? E eles começam... Se você não conhece a Bíblia, eles te enrolam certinho. Eles te engodam mesmo. Aí, quando você começa a perguntar para eles alguma coisa, você fala, não, peraí, está escrito em tal lugar assim, assim, assim. Aí eles, olha, muito obrigado. Fica aí com a falar. E eles se mandam. Porque eles não conseguem combater na palavra. Entendeu? Então, o obreiro tem que ler a Bíblia, né? Tem que entender a Bíblia. A Bíblia diz, né, que maneje bem a palavra da verdade. E principalmente porque Satanás, ele engana. Ele engana com a palavra, irmão. Ele tentou enganar Jesus. Ele falou assim, tu és o Filho de Deus? Então, levou Jesus em espírito. A Bíblia diz que foi permitido que ele levasse Jesus em espírito ao alto do pináculo do templo. Você veja, né?
Se ele fez isso com um mestre, imagine conosco, né? Aí chegou lá, falou assim, está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Então, se tu és o Filho de Deus, se joga aí, porque os anjos vão te guardar. Se Jesus não conhecesse a palavra, Jesus fala, não é que esse cabra está certo? Pois eu vou testar Deus agora. Vamos lá, Deus. Mas Jesus, ele conhecia a palavra, simplesmente chegou lá e falou assim, olha, Satanás, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Amém? Então tem que conhecer a palavra, viu? Para que você responda com mansidão, né? Tem crente que foge, quando as pessoas fazem uma pergunta, né? Aí o crente, eu não sei não, eu vou perguntar para o meu pastor, tchau. Né? Verdade. Então a gente tem que estar preparado, né? E a oração ela serve para você se manter em ligação com Deus. Quanto mais você ora, mais ligação, mais intimidade você tem com Deus, né? Melhor você se comunica com o Senhor. Glória a Deus. Então essas três coisas não podem faltar na vida do obreiro. Se faltar na vida do obreiro, ele corre o sério risco de ser reprovado. Esse que é o problema. A pastora Andressa, por favor. Diácono pode orar, cooperador, olha, na verdade o cargo, né, ele pouca coisa quer dizer, ele é uma questão hierárquica, né? Se uma pessoa está cheia do Espírito Santo, é uma pessoa que cumpre essas três coisas que eu falei, ela é uma pessoa que ora constantemente, conhece a Bíblia, né, e jejua constantemente, ela pode orar. Pode ser, nem que até que seja uma criança, pode orar. Não há nada que impeça. Agora, assim, o problema é quando a pessoa ela não tem a experiência, às vezes, fazer uma obra. Por exemplo, se bem que a experiência ela vem de Deus, né? Do Espírito Santo. Eu sou prova disso, porque quando eu nem batizado com o Espírito Santo eu era, nem batizado nas águas eu era. Né? Deus me encheu e Deus me deu autoridade para expulsar um demônio. Então, assim, o segredo, a questão da pessoa poder orar ou não, é uma questão da pessoa estar cheia do Espírito Santo, ter a sua vida em consagração ali. Se a pessoa tem a vida consagrada, ela pode fazer qualquer obra. Ela pode expulsar demônio, pode levantar morto, pode fazer o que for, a vontade do Senhor. Quem poderá impedir, né? Agora o problema é quando, por exemplo, o cooperador, né, ele não tem a vida ainda assim totalmente consagrada, né? E ele, por exemplo, o pastor coloca ele numa fria, né? Tem pastor que é assim, pastor que não está com a vida correta, aí fala, vai lá, cooperador, expulsa aí o demônio. Aí ele vai expulsar o demônio e ele recebe uma seta. Porque o diabo, ele luta, irmão. Ele sai, ele fala assim, eu vou sair, mas eu vou jogar uma seta nele. Uma vez, eu estava no serviço, para terminar, já são 9h30. Falei que não ia dar tempo. Estava no serviço assim, e no vizinho ali do serviço, estava uma briga do Satanás. Uma gritaria que eu falei, pronto, vai morrer alguém hoje. E aí aí Deus falou assim, vai no banheiro, ajoelha e ora, porque é uma legião que está agindo no meio dessa família. E eu ajoelhei e comecei a orar. E Deus mostrou que aquela legião saindo. Só que quando aquela legião saiu, ele lançou uma seta de lá para cá, assim, que ficou assim em mim. Aí eu fiquei, sabe, frio. Eu não conseguia mais orar, não conseguia mais entrar na presença de Deus, aquela coisa terrível, né? Por quê? Porque eu não tive a experiência suficiente de falar assim, Jesus, me cobre com o teu sangue, né? Me guarda. Ou seja, eu não tinha o hábito de jejuar, de buscar, de ir no monte. Então o diabo ele saiu, só que ele contra-atacou, né? Então, irmãos, às vezes o cooperador ele pode orar, mas desde que ele esteja revestido, preparado para aquilo ali, né? É responsabilidade do pastor. Se o pastor vê assim, aquele cooperador, ele está buscando com a gente, está firme, está forte, pode orar, irmão. Pode orar que Deus vai te usar.
Agora tem pessoas que o pastor tem que falar, não, irmão, espera um pouquinho que não é tempo ainda do irmão orar. Né? Então tem que a responsabilidade principal tem que ser dos pastores, dos que estão na frente. Senão ele pode jogar o irmão numa fogueira e o diabo, né, ele com fúria depois vai lá e contra-ataca, irmão. Né? Ele se levanta contra a vida daquela pessoa, aquela pessoa pode até desviar. Teve um irmão que estava no monte uma vez com a gente, e ele, assim, era usado por Deus, só que aí ele foi lá, foi desfazer uma obra Deus foi usar ele, né? Assim, ele no manto, assim, né? Ele foi lá no meio do mato lá e falou assim, eu vou orar para Deus desfazer essa obra de macumba. Pegou uma seta nele, irmão, que ele ficou frio muitos dias. Né? E é um irmão de manto mesmo. Se ele passasse na frente de uma igreja dessa aqui, Deus pegava ele no manto e ele vinha dentro da igreja e entregava para todo mundo o mistério. Né? Então tem que tomar cuidado. Amém? A diaconisa para terminar. Sim. Pode negar porque é bíblico. Mas aí é o seguinte, assim, negar... Deixa eu repetir a pergunta para quem está na internet. Se alguém pode negar a oração ou não, a pessoa vem e fala assim, ora por mim. E você fala, irmão, eu não vou orar, Deus não está me autorizando a orar. Por quê? Aí é uma questão de você cumprir aquelas 3 coisas que nós falamos, né? Orar, jejuar e ler a palavra. A Bíblia diz assim que existem pecados que nós não devemos orar. Pecados de morte. Então, por exemplo, a pessoa foi lá e blasfemou contra o Espírito Santo. Depois, irmão, põe a mão aqui na minha cabeça e ora por mim. Dado. Não adianta, você está rasgando a Bíblia. Você está dizendo assim, ó, o que a Bíblia diz aqui é mentira. Eu vou orar por você. Viu? Tem pecados que são para a morte. Então, por isso a gente tem que andar ligado com Deus, porque tem pessoas que às vezes chegam e falam assim, irmão, olha, eu estou numa prova danada, ora aqui por mim. Né? E aí você vai orar, Deus permite ali um vento na sua vida, por quê? Porque aquela pessoa não era para ela receber a oração naquele momento. Né? Deus estava tratando ela. Então, assim, a sensibilidade com Deus tem que ser muito grande. Né? Glória a Deus. Pois não. Pode, mas pode. Sim. Sim. Pode falar para a pessoa, irmão, ó, o irmão precisa se acertar com Deus, porque Deus não está me autorizando a orar. Uma vez eu fui orar para um rapaz e a oração não vinha, e eu abri a Bíblia e Deus falou assim, não ore por esse povo, nem me importune por ele, porque é povo rebelde. Falei, amém, ó, irmã. Eu abri a palavra aqui, a Bíblia diz, o Senhor falou que não é para me orar. Então deixa Deus trabalhar, né? Se a pessoa quiser aceitar, não quiser aceitar, o problema dela. Quem tem que aceitar com Deus é ela, né? Diaconisa. O problema vai ser meu. Se eu não tiver sensibilidade e orar por ela, quem vai passar a prova sou eu. Entendeu? Você fez a sua parte. Né? Agora, assim, é uma questão muito séria isso. Porque, por exemplo, você tem que estar afiado com Deus. Né? Para Deus falar assim, não ore. Ore. Né? A questão de não orar é quando a pessoa, por exemplo, está numa situação que ela primeiramente precisa se colocar de joelho e se acertar com Deus. E tem vezes que não tem mais jeito. No caso, por exemplo, a pessoa blasfemou contra o Espírito Santo, não tem jeito. Não, pois não. De uma pessoa pedir oração para mim, só que aí Deus falou que não era para fazer oração, porque era um tratado de Deus com a pessoa. Mas daí eu fiz a oração para não deixar ela sem oração, no sentido, Deus,
faça o teu querer e a tua vontade. Exato. Então eu falei, irmã, eu só posso orar dessa forma, Deus te abençoe. É uma forma correta ou eu poderia estar falando para ela, ó, irmã, Deus está tratando com você, não posso pôr a mão. É uma saída muito sábia, que eu não tinha pensado. Responde a sua pergunta, Diaconisa. Uma saída sábia, irmão. Se você está falando assim, ó, se Deus falar para você, não ore, faça como a pastora fez. Deus, faça o teu querer e a tua vontade na vida dela. Amém. Você não deixou de orar e você falou, irmão, o irmão tem que... Na hora eu fiquei sem saída. Todo mundo sabe que eu sou uma pessoa muito direta, né, em tudo que eu falo, mas naquele momento da oração, eu vi que a pessoa estava muito mal e eu não podia agir, né, mas a gente tem que saber agir em todas as formas, temos que ter vigilância, eu estou vigiando muito nisso. E aí eu fiz aquela oração específica nesse sentido, né, que Deus pudesse dar sabedoria para ela também, né, ouvir a voz de Deus, saber quando é Deus falando, Deus trabalhando. Então, nós temos que ter muita sabedoria nessas horas, né? É verdade, irmão. Tem pessoas que, às vezes, se você orar, Deus ele vai te atender, ele pode até te atender. Só que você vai atrapalhar o trabalhar de Deus, viu? Vai atrapalhar o trabalhar de Deus. Isso acontece muito em família. A irmã chega na igreja, vou terminar porque a hora já foi, e fala assim, Senhor, meu marido o marido dela é um cachaceiro, um cabra safado, né? Aí chega lá, meu marido está enfermo, Deus, tem misericórdia dele, Senhor, tem misericórdia, meu marido, ele me bate em casa, né? Só falta me matar, mas tem misericórdia do meu marido. Aí Deus, tá bom, vou ter misericórdia. Amanhã ele vai voltar a beber de novo, né? Vai chegar em casa, tu vai levar mais uma surra, né? Porque você não está sendo sábio. Você não está deixando Deus trabalhar. Às vezes o filho está lá nas drogas, uma safadeza danada, né? E vai, todo malandro, ai, Jesus, tem misericórdia do meu filho. Ai, no seu queixo, Senhor, misericórdia. Tudo bem que é mãe, né? Mãe é mãe. Aí Deus, misericórdia, tá bom, vou só dando livramento. Depois não reclama. Aí depois, né, não deixou Deus trabalhar, em vez de falar assim, Senhor, pode ir lá e aperta, põe no leito, mas tira ele de lá. Aí Deus tira, Deus trata, Deus livra, né? Então a gente às vezes o obreiro tem que ter essa sensibilidade, saber quando Deus está trabalhando, quando Deus não está trabalhando, amém, irmãos? Glória a Deus. Vou ter que ser, não deu nem para ir para o segundo tema aqui, por causa do horário. Mas semana que vem a gente continua, até porque a pastora já entrou aqui nos temas aqui que a gente tem aqui, né? E assim a gente vai estudando, amém, irmãos? Glória a Deus. Vou fazer uma oração. Eu já vou passar aqui para o evangelista terminar o culto, amém? Glória a Deus. E eu espero que você, né, passe esse conhecimento à frente um pouquinho. Glória a Deus. Eu não consigo entender. Amém. Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar e agradecer a Deus. Amém? Aleluia. Porque Deus, Ele é fiel e Ele quer nos ensinar para a gente fazer o melhor. Amém? Seja aqui, seja em qualquer ministério. Se amanhã depois Deus te levantar e te der uma obra na mão, né? Você vai saber como o seu obreiro tem que proceder. Amém, irmão? Glória a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando esse estudo, que os obreiros sejam aperfeiçoados, Senhor. Senhor, é muita coisa, Pai, mas eu creio que o Senhor vai ensinar a cada um, Senhor. Vai nos ensinar, Senhor, a sermos obreiros perfeitos, desde o altar até a nave da igreja, para que todos sejam abençoados, para que muitas almas sejam ganhas, muitas almas sejam edificadas, Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor possa estar abençoando e livrando de todo mal, em nome de Jesus, amém? E amém. Vou estar passando aqui para o evangelista, ele vai dar
o término e a bênção apostólica. Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor aí, para ficar bonito. Isso. Glória a Deus, aleluia. Eu tenho certeza, meus irmãos, que Deus falou com você e falou comigo nessa noite. Vamos tomar posse dessa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Que rica oportunidade, né? Foi participar desse culto. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia, né? Então vamos encerrar o culto, pedir para os irmãos estenderem as mãos, né? Para a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que as consolações do Divino Espírito Santo de Deus estejam com todos, hoje e para sempre. Amém. Glória a Deus, aleluia, né? As palmas louvem ao Senhor. Irmãos, o pastor Edinaldo e o pastor Israel não estão porque eles estão numa obra lá na Zona Leste, amém? Agora, os irmãos aí tripliquem as orações, porque são 3 igrejas, então por isso que a gente precisa de muito obreiro. Estamos querendo, né, ministrar sobre obreiro. Por causa disso daí, irmão. Logo, logo, né, alguns de vocês vão estar aqui em cima como pastores, né? Já tem 2 pastoras aqui, glória a Deus. Então, se prepare aí, porque a obra é forte, o manto é forte, amém? Glória a Deus, aleluia. Se tiver algum irmão que quiser receber a oração, tá? Estamos aqui na frente, a pastora Andressa, a pastora Zélia, pastor Felipe, todos estão aqui, tá?